querida, tudo bem com você? Seja bem-vindo a esse momento de estudo do livro de Mateus. É um momento em que a gente aprende a olhar para Jesus e a elencar de fato aquilo que é mais importante na vida. A gente está com tantas, né? Toda hora a gente está recebendo aí tantos inputs, tantas iluminação de fora, né? Tanta coisa que tira a atenção do nosso olhar, que quer distorcer a nossa caminhada, a forma como a gente caminha. E em Jesus, a gente aprende a desacelerar, a olhar com calma. Esse estudo do livro de Mateus, ele ensina isso para a gente olhar com calma a vida, né? Aprender a caminhar, se levantar, a fazer boas escolhas, a ter uma postura ética, de acordo com o nosso mestre, né? Aquele que Paulo vai dizer que é o autor e consumador da nossa fé. Então, eu te convido agora a abrir a sua Bíblia em Mateus 14, nós vamos fazer uma leitura, quer dizer, não vamos fazer uma leitura, mas nós vamos hoje falar sobre o texto que inicia lá em Mateus, no versículo 13 do capítulo 14, e é um texto que você vai encontrar também em Lucas, em João, em Marcos, textos com muita semelhança, e ele é intitulado sobre a primeira multiplicação de pães. E nos 3 livros ele é intitulado dessa forma. E à medida que eu for falando aqui, eu queria que a gente vai se fixar nesse texto, nas atitudes de Jesus. O que Jesus fez? Por que ele fez? Como que ele fez? Qual a intenção dele? A nossa reflexão aqui, ela é toda em cima desse olhar. Porque olhando para ele, a gente vai se educando. O exercício da fé é, sobretudo, o exercício da fé e da espiritualidade. É, sobretudo, um exercício de educar a mente, educar os nossos afetos, educar o nosso olhar, educar a forma como a gente pensa a nossa própria vida, a vida do outro, como a gente pensa o mundo, né? Então, é sempre nessa direção. Se você usar dessa hermenêutica, você vai ter facilidade de compreender qualquer texto da Bíblia. Olhar para o contexto e fazer desse contexto, né, uma base para você interpretar todo esse universo de pensamentos, fazeres e caminhadas de Jesus, dos discípulos, das multidões, das autoridades. Sempre esse aí é um caminho infalível e bom para você compreender o Evangelho. Bom, aqui a gente vai falar, o texto inicia da seguinte forma: Jesus ouvindo isto, quer dizer, Jesus ouvindo que João Batista havia sido degolado por Herodes, né, que é um texto que inicia logo após esse contexto da morte de João Batista. Então, os discípulos de João vão anunciar a Jesus a morte de seu primo João Batista, a quem ele tinha contato, ainda que os evangelhos não demonstrem, né, tantos contatos assim, mas eles eram parentes, eram primos e cresceram ali com um certo contato. Jesus, ouvindo sobre a morte de João Batista, ele se retira dali num barco e vai para a região de Betsaida. Lucas vai nos dizer que ele vai para Betsaida. Lucas não, João vai nos dizer isso. Um lugar à parte. E aqui Jesus já traz um ensinamento muito importante, né? Jesus sabe da morte de João Batista e se retira para um lugar à parte. Como quem nos dissesse que precisa de um lugar de silêncio, um lugar de reclusão, um lugar aonde ele pudesse ouvir outras vozes, que não aquelas muitas vozes que sempre o procuravam. Isso é sabedoria para viver. Você compreender que a sua mente e o seu coração precisam se retirar.
para o silêncio, para quietude, para uma análise interna, para uma contemplação interior, uma contemplação de si mesma, uma contemplação de quem perdeu alguém que amava, um amigo, parente, alguém a quem você tinha uma estima, a quem às vezes você tem uma devoção particular. Jesus se retira e às vezes nós precisamos fazer isso. Às vezes você lê esse texto, passa batido, né? Porque Jesus é o Filho de Deus, mas também ele está revelando para a gente uma humanidade muito profunda. Ele é o nosso padrão de ser homem e ser mulher. É em Jesus que eu entendo o que é ser homem e o que é ser mulher. Então, quando eu vejo Jesus em meio a uma notícia, esse contexto, ele sair para se retirar, eu aprendo que você também deve fazer a mesma análise. A gente precisa, em meio a vários contextos que nós vivemos, às vezes não é uma morte. Às vezes é uma notícia sobre outras mortes que não humanas. Mortes de sonhos, mortes de caminhos que você tinha certeza que iam dar em algum lugar e não dão. Mortes de casamentos, né? Mortes que nascem no nosso caminho por meio de tantas traições, né? Enfim, são tantas más notícias que nos chegam, mas a gente precisa desse tempo para nomeá-las, saber de onde elas vêm, compreender aonde elas vão nos levar. Às vezes, naquele exato momento, você nem sabe para onde vão levar, mas se retirar para lugares à parte, como Jesus fez, se retirar para entrar em contato com essa dor, com esses silêncios que nos chegam, é essencial. Porque em meio a tantas notícias, em tantos acontecimentos, a gente precisa de quietude. A alma precisa de silêncio. Silêncio. O contato, ouvir a nossa dor, esse contato que a gente precisa ter conosco, nos ajuda a colocar nomes, nos ajuda a visualizar caminhos, nos ajuda a encontrar respostas. Trabalhando com mulheres, em especial, eu sempre falo isso muito a elas, e a resposta que elas nos dão, a mim, que me dão, é fantástica. É como isso reorganiza a forma como elas enxergam a si mesmas e ao mundo, a forma como elas encontram respostas para si, a forma como elas ressignificam as suas próprias existências. O silêncio. O silêncio de pensar, para se organizar, para dar vazão aos afetos. Porque se você não se retirar, não buscar momentos à parte, lugares à parte, principalmente em você mesmo, às vezes o turbilhão não dá nem tempo da gente se retirar a um lugar à parte. Aliás, a maioria das mulheres que às vezes eu encontro não tem esse espaço, não tem esse tempo de se retirar, pensar, parar. Às vezes não. Às vezes você precisa só fechar os olhos. Aqui, do lado de fora, você está dentro do ônibus, dentro do metrô, está dirigindo, está pegando menino no colégio, está tomando decisões na vida acadêmica, na vida profissional. Você está ali resolvendo a vida, mas aqui internamente, você precisa ter contato com esses afetos. Não é só pensamento. Não é porque você não é só pensamento. Você é um mundo de afetos. Sentimentos estão sendo construídos ali por meio desses pensamentos. E aí caminhos vão se abrindo. Às vezes caminhos de luto, às vezes caminhos que nos levam a ter mais forças, às vezes caminhos, e a gente vai ver isso com Jesus, que esse momento de contato abriu
dentro dele caminho para outros afetos, porque logo em seguida aqui, o próximo passo vai nos dizer que Jesus viu uma multidão que o seguia, que queria dele respostas, caminhos, milagres, pão mesmo para comer. E em seguida a gente vai compreender que Jesus tem compaixão dessa multidão. Jesus olhou para ela e o texto vai dizer, ele teve compaixão. O coração dele conseguiu se conectar com o coração daquelas pessoas. O coração dele mobilizou ele para ter contato com essas pessoas. E quando a gente tem contato com quem nós somos, com quem nós sentimos, com o luto que nos visita, com as perdas, com as agonias da vida, a gente consegue ter contato com a agonia do outro, a gente consegue ter contato com a dor do outro. Por que a gente passa tão desapercebido a tudo? Por que as pessoas não conseguem se conectar com a dor do outro? Por que o amor de muitos, como é a profecia de Jesus, ele falou que o amor de muitos se esfriará? Porque a gente não consegue se retirar, a gente não consegue ter o contato com a sua própria dor. A gente não consegue se conectar com quem nós somos, com o que nós estamos passando. Às vezes é tempo de se acolher. Lá no livro de Eclesiastes, Salomão vai nos dizer, o escritor vai nos dizer, há tempo para todas as coisas. Há tempo de se retirar, há tempo de estar. Há tempo de se afastar, de abraçar, mas também há tempo de abraçar. E eu convido você esse dia a perceber qual é o tempo, qual é o seu tempo agora, qual é a sua hora. E quem sabe essa hora não seja a hora de você também se retirar, de você também se acolher, de você também se abraçar. Se esse for o seu tempo, se abrace. Acolha a sua agonia, acolha a sua dor, acolha o que você está sentindo, mas perceba o que você está sentindo. Perceba. E me diz aí depois, nos comentários desse texto, como foi se acolher, como foi se retirar. Essa é a reflexão que Jesus nos ensina. É ela que vai nos tornar homens e mulheres mais humanos e mais espiritualizados. Eu te aguardo no próximo e que Deus te abençoe.